Então vamos lá. Hoje a gente entra mais no Dharma, que a gente viu, quem não viu a aula passada, vê a aula passada, tá lá no módulo de karma, de o que é karma, o que a gente tem de livre-arbítrio, né? A gente já tá colhendo ações de outras vidas, karmas passados, mas a gente tem um terço do karma que a gente pode mudar, que é o que a gente está criando neste momento, que vão ser as ações que a gente está fazendo com consciência que a gente vai colher no futuro. E isso é muito. Então vamos lá, recapitulando para quem perdeu. Karma é uma lei de causa e efeito, né? Tudo que você faz, pensa ou diz gera consequências, e essas consequências podem se manifestar nessa vida ou em outras, segundo as tradições indianas. E Dharma é o caminho certo, né? Não é assim o que eu quero nesse momento, é o que tem que ser feito, é viver de forma justa, responsável, ética, né? De acordo com o bem maior. Dharma significa aquilo que sustenta. Então, propósito, né? Essa palavra que a gente vê tanto hoje em dia, é o que é propósito, e propósito está muito alinhado com sua dharma, com o seu próprio dharma. Por que você foi criado pela natureza? A natureza te criou com um propósito maior. Cada formiguinha desse planeta, ele tem um propósito no todo. Cada bactéria, tudo tem um propósito maior para o todo. Então, propósito é o motivo pelo qual você existe, aquilo que dá sentido para sua vida. É o que te faz levantar da cama com vontade, o que faz a sua alma se sentir realizada. O seu propósito, deixa eu te contar, não precisa ser a sua profissão, né? É que hoje em dia a nossa vida, tanto tempo do nosso dia é para o trabalho, que claro que vai ser mais fácil se der para juntar os dois, né? Mas Dharma é viver de acordo com o seu propósito mais elevado, é respeitar essa consciência, essa natureza do todo, talentos, valores, responsabilidades, né? O que é o seu papel no mundo? Então, o propósito que a gente aqui chama de Swadharma, que é o seu próprio Dharma, envolve quem você é de verdade, o que você tem para oferecer ao mundo, como a sua vida contribui para o bem coletivo e, claro, não agir só pensando no ego e nos desejos, mas agir de forma justa e alinhada com a ordem natural. Então, o seu caminho ele é único. No Bhagavad Gita, Arjuna pergunta, né, o que eu devo fazer? E Krishna responde, olha, é melhor cumprir o seu próprio dharma de forma imperfeita do que cumprir o dharma do outro perfeitamente. Gente, essa frase, ela tem um impacto, a gente deveria colar no espelho do banheiro, tá? Para lembrar que a gente tem o nosso próprio caminho. Claro que a gente está aqui também para ajudar os outros, mas muitas vezes, ao querer resolver o problema dos outros, a gente está gerando mais karma para a gente está seguindo o caminho de outra pessoa, e hoje em dia isso está muito comum, pelo único motivo de comparação, né? Achando que, nossa, aquela pessoa faz isso. Não, então essa é a fórmula do sucesso, né, para todo mundo que está nesse caminho. E não é, tá? Tem o seu próprio caminho. E a gente vai ver que muitas vezes até as dificuldades fazem parte do Dharma. E daí aqui eu montei, né? Essa aula é curtinha, porque eu quero que vocês tenham dúvidas. Mas igual eu falei na aula passada, 7 passos para mudar o destino, né? Aqui tem 7 passos para encontrar o seu propósito. Então, olha para o que te move, né? Aqui eu separei algumas perguntas, anota depois, tira um tempinho, já que essa aula é curta, você já está aqui, pergunta, né? O que eu faço que quando eu estou fazendo me faz perder a noção do tempo? E, gente, tem gente que vai ser assim, arrumar a gaveta. E daí precisa falar que essa pessoa tem que ser personal organizer? Não, às vezes é a forma de ela se organizar mentalmente. E faz ela perder a noção do tempo. Ela pode ficar ali 2 horas em atenção plena. Tem gente que vai ser pintar, tem gente que quer tocar piano, tem gente que quer cantar. Mas com certeza você faz alguma coisa. Só não vale o que faz a gente perder a noção do tempo moderno, que é deitar e ficar rolando celular, né? Isso não vale, tá? Porque isso hoje em dia nos faz perder também a noção do tempo.
Mas o que me emociona profundamente? O que que faz eu me sentir vivo? Então, geralmente, o seu propósito ele tá ligado àquilo que te conecta com algo maior que você. Daí 2, reconheça os teus talentos. Aqui tem muita gente, né, Patrícia já fez vários cursos comigo, Jornada Interior, tem várias pessoas aqui que já fizeram esses cursos, que a gente faz essas perguntas mais existenciais, né, se as pessoas te procuram por ajuda, em que área? Né, tem gente que às vezes te pergunta, para perguntar conselho. Aí já é uma super as pessoas te procuram para ser uma conselheira, as pessoas te procuram para pedir dica de quê? Às vezes é de maternidade, às vezes é de relacionamento, ali tem um super, eh, spoiler do seu propósito. No que você é bom naturalmente? O que você aprende com facilidade? Se você tivesse um hiperfoco de estudo, qual área que é? Então, muitas pessoas aqui provavelmente é espiritualidade. Outras pessoas tem gente que tem um hiperfoco de saúde, não é nutricionista, mas adora saber sobre alimentação, e aquilo ali pode ser um propósito dela, levar as pessoas a iluminar sobre aquele tema. Porque o seu propósito muitas vezes está ligado ao que você faz sem um esforço exagerado. Tanto que a gente fala que o Dharma é também o flow. Segue o flow que você vai chegar no Dharma. Não luta contra o caminho, não fica assim, a vida tá te levando para cá e daí você fala: "Não, mas eu não quero". Seja mudanças, né? Às vezes a gente vê isso com pessoas que vão numa mudança muito drástica de país. Um exemplo pessoal, eu lembro, eu não queria vir para Miami. Hoje em dia, quando eu lembro que eu queria ficar em São Paulo, que a minha vida estava redondinha naquela época, eu penso como que eu queria ficar lá, né? Que eu amo essa cidade. Imagina morar na praia, a qualidade de vida que eu tenho e tudo. Então, mas na época eu não queria. E eu falei pro meu marido, eu não quero. Porque assim, no meu ego, eu estava muito bem, tudo profissionalmente, cheia de alunas em São Paulo, e tudo fluiu e, né, e ainda foi muito melhor aqui. Mas às vezes naquele momento a gente não consegue enxergar. Então, não lute contra, foi algo que chegou na nossa vida, foi mágico e foi muito bom. Então, o que a vida te traz, não luta contra. É, então, seguindo em frente, 3, né, reflita sobre as suas dores. Gente, os momentos mais difíceis da vida podem ser uma pista sobre o teu propósito, porque aquilo que te feriu pode ser o que veio te curar. E o que que você vai levar de cura para os outros. Pensa nisso, tá? Às vezes a gente vive numa sociedade e o yoga, ao contrário, né? No yoga a gente vai muito para para dor e recebe a dor e acha conforto no desconforto em algumas posturas, porque a gente está numa sociedade que a gente tudo quer o analgésico, né? A gente quer se anestesiar. Ah, eu não tive dia bom, então eu vou me dopar aqui, eu vou tomar um vinho, eu vou, né, sei lá, buscar, eu vou comprar sem consciência, eu vou para fugas. Muito desequilíbrio do segundo chakra, né? Essa coisa de um prazer imediato ali porque eu tô na dor. Mas a dor é um mensageiro lindo, tá? E eu sempre falo que o fundo do poço traz lições que nenhum topo da montanha dá, né? Só que ninguém tá apostando lá que tá lá no fundo do poço, mas o seu fundo do poço e o fundo do poço de todo mundo tem uma mola, tá? Que se você aprende a transitar e passar pelo deserto, você é catapultado para um nível de vida, para um nível de consciência muito maior, tá? Eu sempre falo, a gente não vai estudar quando a gente tá muito alegre, feliz. A gente nem para às vezes para estudar. É na dor realmente que você vai lá ler sobre autoconhecimento, que você busca muito, é na dor. Então reflita sobre as suas dores e experiências, porque eu acho que nada traz mais verdade que contar, né, casos, experiências pessoais. Olha, eu passei por esse deserto e eu saí dele assim, e talvez você pode sair dessa forma também. Eu não coloquei aqui, mas aqui é 4. Observe onde você sente que está servindo, porque a grande verdade é que se tivesse um único propósito para todo mundo nessa vida, o propósito é servir. Só que daí aqui, e a gente está explorando, é o como eu vou servir, né? Como eu vou oferecer para o mundo os meus dons e habilidades
no propósito que a natureza me criou, porque a natureza te criou por um motivo, para o todo. Então, em que momentos você sente que está contribuindo com o mundo? O que que você faria sem receber nada em troca? E um dia eu fiz essa pergunta, né, eu estava tentando ajudar uma pessoa da minha família que estava num lugar bem escuro, ela estava passando por um deserto, ela: "Nada, eu cansei de fazer as coisas de graça pelo outro". Ela estava na amargura, né, e esse é um lugar que muitas pessoas chegam e esse é um lugar que traz mais escuridão, se você acha que só o dinheiro vai te trazer felicidade, que só quando você for remunerada por aquilo que você faz. Eu não tô falando que tem que trabalhar de graça, tá? Trabalho é trabalho, trabalho é outra coisa. Mas se você tá num momento sem trabalho, sem renda, e daí tá com um hiperfoco naquilo, aquilo ali vai aumentar. Se você tira, vai servir, vai ajudar alguém sem realmente só pensar no que você vai ganhar em troca, aquilo ali te leva para um lugar de luz tão grande, tanto de bons karmas, mas não já fazer pensando nisso, ai, tô aqui, né, ajudando as pessoas, vou gerar bons karmas. Não, mas assim, tem tanta gente precisando e servir, né, creches, asilos, orfanatos, tem tanto lugar para você servir, mas algumas pessoas não vão sentir isso. Mas se você sente que você pode ajudar de alguma forma, aquilo ali te traz um propósito maior para o todo e você acaba se encontrando, tá? Então, cuidado com essa armadilha de não vou fazer mais nada de graça por ninguém, tá? Esse lugar do ego, porque você tem que estar contribuindo com o mundo de alguma forma. Claro, se estiver recebendo, melhor ainda, né? Tô contribuindo, tô passando isso e eu ainda tô ganhando uma outra forma de energia. Lindo. Então não tem um tabu nem para ganhar, mas também não tem um de não ganhar. Aqui, gente, a gente vai entrar numa fase, né, que são os 3 últimos para chegar no 7. Propósito tem fase? O seu propósito, quem é mãe aqui, quando o seu filho é bebezinho, é amamentar, é cuidar dele, é manter ele vivo, trocar fralda, manter ele alimentado. Em outro momento, na adolescência, o seu propósito vai ser outro, na vida adulta, outro. No seu trabalho também, você pode mudar de profissão. Então, assim, ó, escuta a sua intuição, né? O seu coração já sabe, a mente racional pode só atrapalhar. Teste na prática, né, experimenta. "Putz, aqui eu fiz, eu tentei trabalhar 8 horas por dia na frente de um computador, eu me senti vazia, infeliz, não é o meu caminho, eu preciso estar com pessoas". Para outras pessoas, ao contrário. "Nossa, eu tentei estar em ambientes de trabalho em grupo e eu vi que eu trabalho melhor sozinha, no meu cantinho", porque isso é seu, tá. Então experimente. "Não, eu preciso sair de casa todo dia, porque senão eu fico deprimida, só ficar em casa sozinha". "Ah, eu preciso estar no palco", né. Tem cada um precisa de uma coisa. Então, o propósito ele amadurece com a experiência. E aceite que o propósito muda, como eu falei. Você pode ter mais de um propósito ao longo da vida, tá. O seu dharma de hoje pode ser diferente daqui 10 anos. E pode ser diferente do que a vida te pedia 10 anos atrás. E daí a gente entra num conceito da filosofia védica que é do mapa védico, que se chama Vinshottari-dasha. Vinshottari é uma palavra em sânscrito que significa 120. Então, segundo a Ayurveda, o seu corpo foi programado para viver 120 anos. Mas 120 anos bem, né, gente? Não com 80 já tá, não consigo levantar, tá? E também dentro da minha família, eu falo, eu tenho 2 exemplos, assim, de pessoas, umas com 60 e pouco, muito mal, com fibromialgia, e outro que é o meu sogro com 82, que ele foi atleta a vida inteira, jogou tênis a vida inteira, faz musculação 3 vezes na semana e é um rapaz com 82 anos, é assim, é impressionante. Então a gente vê essa questão de cuidar do corpo, para quê? Para você viver suficiente para cumprir seu dharma. Porque não é, às vezes, em 10 anos. Claro, tem gente, né, e essa é a justificativa védica para crianças que vão cedo, tiveram uma doença e foram com 10 anos, aquele ali foi o espaço que ela precisava para cumprir o dharma dela. Mas, no geral, falando como um todo, são 120 anos que a gente precisa para passar por todas as regências dos 9 planetas que se chamam Navagrahas, tá? Então, assim,
Como, né, eu sei que vocês vão perguntar, eu fiz aquele site que é o Luz Védica ele diz o Dasha que você tá, ele tem lá de graça, mas na versão premium ele vai explicar o que que o Dasha pede de você, qual planeta você tem em cada casa. Não é esses sites assim igual o Personari que tá pronto. Tanto que tem gente que fala que demora muito, sim, demora uns 2, 3 minutos para gerar, porque não tem nada pronto. A inteligência artificial vai pegar lá, ela tem Marte na 2. Esse Marte na 2 espelha para a casa 8, mas a casa 8 ela tem Saturno. Como é que Marte e Saturno se relacionam? Eles são amigos ou inimigos? Entendeu? Ele pega cada planeta, então realmente demora, né? Tenham paciência para ler também. Tem gente reclamando que é muito longo, 60 páginas, não precisa ler em um dia. Então, assim, demorou tanto para ficar tão bom e vocês estão reclamando que é muito longo. Mas, assim, não é nada pronto, é tudo personalizado no Luz Védica. E se colocar um barra PT aqui do lado, né, ele é em português, porque senão ele vai sair em inglês. Mas eu quero explicar para vocês, né, para quem não souber ou quem não for fazer o premium lá e for olhar, né, o que que cada dasha representa. Gente, não lutem contra a maré, de novo. Vou dar um exemplo meu, né? Vocês me conhecem, tô sempre ali, dava bom dia e tal. Eu tô com zero vontade de entrar em rede social. Eu não tô com vontade de pegar o celular, eu não tô com vontade de estar lá. Ontem eu dei, fui contar uma história e tal, mas eu tô no quê? Num subdacha de quieto. Só que assim, como eu vivo nisso, estando aqui, se eu tô nele até 2026, esse subdacha, e aí, entro numa caverna e fico lá meditando, que é a minha vontade, não, o que que eu quero? Eu tenho que falar então sobre espiritualidade. Esse assunto eu tô amando, né? Ler mapa, dar aqui essas aulas do nosso estudo de karma, voltar para esse estudo. E olha que lindo aqui, ó, dezenas de pessoas aqui também num sábado querendo estudar. Que lindo! Isso me motiva, mesmo num subdacha etiqueta. Então você tem que achar o que que você vai fazer naquilo. O Dasha de Vênus, gente, ele é um Dasha muito longo. 20 anos. Esse Dasha geralmente é quando a mulher casa, quando a mulher aprende sobre o feminino, o papel dela do feminino. O Dasha de Vênus é 20 anos, é muito sobre o amor, tá? O que que ele quer te ensinar. E por isso, né, gente, tem 20 anos para isso, porque a gente acha que a gente ama. E a gente se afasta do amor e troca o amor pela paixão e o amor pelo ego o tempo todo, tá? Pelos nossos desejos. Daí um dacho de sol, ele é curtinho, curtinho, porque lembra, o Vinchotaridade tem 120 anos, ele tem 6 anos, o dacho do sol. É sobre você brilhar, mas tem que tomar muito cuidado, porque eu já li mapa de pessoas que tinham sol na casa 10, que é a casa da carreira, só que a pessoa brigou com todo mundo, ela se afastou com todo mundo, por quê? Porque ela não foi para a alma, ela foi para o ego, né? Então, o sol, apesar de um benéfico, ele pode ser muito, porque você também pode estar muito no ego, assim, eu sou o máximo. Tudo bem você se achar o máximo, desde que você não ache os outros o mínimo, né? Então, daí tem o Dasha da Lua, fala muito sobre você se aprender, né, se conectar com as suas emoções. Daí tem um Dasha de Marte. Aqui o que eu vejo, Marte traz muitas rupturas, às vezes traz separações também, né, traz conflito. Daí tem o Dasha de Rahu também, que é bem longo, e Rahu é um maléfico. Rahu geralmente é quando as pessoas estão em depressão. E é aquele fundo do poço que pode te levar para um lugar depois muito bom, se você não se apegar nas ilusões que Rahu traz. Mas dependendo da casa que você tem, né? Eu li o mapa de uma professora de yoga até que tinha Rahu na 8, e a casa 8 é a casa da morte. No dasha dela de Rahu, ela tentou suicídio. Então, depende. Por outro lado, um Rahu na 2, que é a casa do dinheiro, pode trazer muita prosperidade. Mas a pessoa pode se perder no desejo material. Então, tudo depende. Mas Júpiter, que é o melhor dasha, né? Você pode estar. Júpiter é otimismo, Júpiter é expansão, sabedoria, espiritualidade, onde eu vejo que as pessoas, né, estão lá, shining, a vida é bela. Daí Saturno, que não pode ter medo de Saturno, porque um dos meus professores, que é o Robert Svoboda, ele tem um livro chamado A Grandeza de Saturno, em que ele conta a história de um rei que no Sadesat, que é um período assim que realmente Saturno está passando em cima da sua lua,
O rei perdeu os dentes, perdeu terra, perdeu tudo, perdeu a mulher. Porque Saturno ele tira, mas porque ele quer disciplina, estrutura, né? É o planeta do karma, Saturno. Então não tem que ter medo hoje, né? Saturn Day, sábado é o dia de Saturno, que é o dia de quê? Estrutura, limpeza, é um dia de estudo para astrologia védica, né? E daí Mercúrio, que é um dasha que vem muitas transformações. Mercúrio ele é regido por Gêmeos, Mercúrio é o comerciante do zodíaco, então ele quer trocas, ele quer comércio, ele quer que você não tenha esse medo de vender, de se expor, de comunicar. Só que, claro, cada um vai ter esse planeta numa casa, né? No seu mapa, que é único. E, gente, essa sequência aqui é igual para todo mundo, mas cada um nasceu num dasha. Então, vamos supor, tá? Você nasceu num dasha da Lua. Então, você vai ficar um tempo ali na Lua, daí depois você vai passar por Marte e tal. E Júpiter, talvez você vai estar no final da vida. Entendeu isso? E nem passa pelos outros. Então, para a Védica, esses outros, talvez você vai ter em outra vida, né? Então vamos supor alguém que nasceu num dasha de Vênus. Eu quero que vocês entendam isso. A sequência e o número de anos é igual para todo mundo. Mas nem todo mundo tá no mesmo dasha porque cada um nasceu em um. Então vamos supor, eu nasci num dasha de Vênus, daí você ficou do 0 aos 20 anos num dasha de Vênus, dos 20 aos 26, tá? No Sol e assim por diante. Tá bom. Então, isso aqui você não vai ter como mudar. O Vinchoteridash é legal ver que eu falo, o que que a vida tá querendo de mim nesse momento? Qual é a fase do joguinho que eu tô? O que que o cosmos quer, né, de mim neste momento de vida? Então você sabe, eu tô numa regência de Marte. Nossa, então é para eu ter coragem, é para eu ir, arregaçar as mangas, fazer acontecer. E o mais lindo que eu vejo também é que as pessoas não precisam nem estar sabendo que elas estão, mas elas sentem a energia e ela, nossa, eu tô me sentindo exatamente assim, né? Tá bom. Daí a gente entra nessa parte de. Então, manifestação acontece? Eu manifestar? Ficar manifestando coisas? Sim e não. Porque se você tem um Swadharma, um propósito, né? Eu coloco aqui, por exemplo, de ser professora, mas daí as coisas não estão fluindo para você, e daí por uma questão de dinheiro, eu vou fazer um concurso público para ser, sei lá, caixa de banco. Porque eu quero a estabilidade, eu quero, sei lá, tô dando exemplos aqui que eu tô criando na minha cabeça agora. E daí eu fico manifestando algo acontecer, pode até acontecer, e daí você passa naquilo e aquilo dá certo. Só que aquilo não vai te realizar. Você vai continuar no vazio. Porque quando você não tá no Dharma, que aquilo não é o seu caminho, aquilo não te realiza. Então isso é um grande sinal, né? A paz é o sinal de Deus, né? Que aquilo é o teu caminho. É o sim cósmico. Então, na astrologia védica, vamos supor, o seu mapa natal, ele vai revelar o teu propósito de alma, o teu karma, o que tu tá trazendo de vidas passadas, os seus dashas, né? Porque vai mostrar tudo. Por exemplo, Luz Védica mostra, né? O Mahadasha, o Subdasha, daí, nossa, então tá bom. Eu tô no grande dasha de Vênus, que são 20 anos, mas neste momento eu tô num Subdasha de Keto. Ah, então tá bom. Então é isso, junta, né? Então, tem coisas que você assinou no livro da vida, né? Que você tem que fazer e tem que passar, mas não significa que tudo é fixo. Você tem um livre-arbítrio dentro do seu campo de jogo, entendeu? Você tem infinitas possibilidades de escolha, mas dentro também do que você já escolheu. Por quê? Você já nasceu naquela cidade. Você nasceu daquele pai, daquela mãe, daquela família. E isso é uma bagagem kármica gigante, né? Que, como a gente viu na última aula, vai formar as suas crenças limitantes, a sua voz interior, que é como falavam com você, se torna a sua voz interior. Tudo isso já é um super karma. Mas se você tiver consciência, né? Eu medito, eu reconheço primeiro que isso aqui é uma crença, que isso aqui é o meu modus operandi. E daí eu vou, medito e transmuto algo, eu tô criando todo um novo karma. Se eu não passo crenças da minha família
Para os meus filhos, eu estou transformando o destino deles também, né? Então, nem tudo está fixo. Eu tenho um livre-arbítrio, né? Que a gente brincou na aula passada, preso arbítrio para algumas pessoas que vão ficar nos seus karmas, nas suas limitações, e não vão sair daquilo ali, né? Estão com a venda no olho, e elas vão ficar só operando, vamos dizer, naquilo que já está no mapa. Mas eu também posso olhar o mapa, tipo, olhar que eles são os caras e falar: nossa, então o caminho é eu ir pra lá. Só que eu não posso também sair do que é o meu Dharma, entendeu? Então isso é o que é trickery. Então, se eu quiser manifestar, né? E a gente faz muito isso, né? Eu tô vendo aqui várias pessoas, as alunas que a gente visualizou, né? Como é que você se vê, o que que você se vê no futuro. É um exercício muito poderoso, mas ele não vai adiantar nada você fazer uma vez e depois não vestir, né, aquela persona, aquela identidade daquela pessoa que já é como você se viu no futuro. Então vamos lá. Você descobriu o seu Dharma. Ah, então o meu propósito está envolvido com. Vou dar os meus exemplos, né? Marte, Mercúrio em Gêmeos, eu falo com a mão, falo pelo cotovelo, literalmente, né? Falo até pelo cotovelo, mexo tudo para falar, falo muito. Uma profissão que eu tivesse que ficar quietinha, não dá para mim, né? Então eu já descobri, tá bom, meu propósito, casa 3, comunicação, escrita, fala, Marte, minha energia da ação, Mercúrio, meu intelecto, isso ainda tudo em Gêmeos, o comerciante. Ah, eu passo por questões aqui, tá bom. Então, dentro disso, como é que eu manifesto? Alinhado com Dharma. Você entende? Tá? Não, ao contrário, eu sou uma pessoa que todos os meus planetas estão lá na casa 12. Eu gosto de ficar sozinho, eu gosto de recolhimento. Então, é diferente, tá bom? Essa pessoa, ela talvez tenha a missão de construir um ashram, de levar as pessoas para esse recolhimento. E daí você manifesta o ashram, você manifesta a partir disso. Porque senão você manifesta pelo ego, pelo desejo, você manifesta o que todo mundo quer. Então eu vou fechar os olhos, pedir para manifestar. As pessoas hoje em dia já vão para o dinheiro, né? Daí, ai, vou manifestar uma cobertura em Nova York. Não, espera aí, eu nem gosto de cidade grande. Eu queria estar na praia, de frente para o mar. Então, não, manifesta uma casinha de pescador na frente da água. Gente, de verdade, tem gente que quer isso, não somos iguais. Então, por isso o poder do autoconhecimento, o poder do yoga, da meditação, de todas essas ferramentas védicas que a gente tem para olhar para a gente e, né, saber, inclusive, o que que eu vou manifestar a partir disso, o que que é o desejo da sua alma, né? Tem gente que não vai querer estar de terno e gravata. Tem gente que, né, vai sonhar em estar surfando todo dia, morar de frente para o mar, e essa vai ser a vida dos sonhos da pessoa. Nossa, eu quero surfar todo dia. Coloca essa pessoa numa vida que todo mundo queria, às vezes, né? A pessoa ganhando materialmente milhões por ano, mas ela vai estar infeliz. Entende? Então, assim, a gente tem que achar, né, o nosso caminho para a gente estar na completude. Então, aqui, né, o Dharma, se tem professores, por exemplo. Se o seu Dharma é ensinar, você pode manifestar alunos chegando, seus cursos cheios, você pode manifestar um espaço para você ensinar, né? Que prosperidade venha da educação sem você sair do seu caminho para isso. Porque, infelizmente, eu já vi, né, professores de yoga maravilhosos que tinham aulas incríveis lá em Floripa, mas eu vou ter que trabalhar aqui no não sei aonde para ter o que comer, né? Então, assim, isso é muito triste quando você sai por ambição, ego, desejo, cego de algo que é o que seu coração quer fazer. E isso tá cada vez mais comum. E eu falo que a gente está num período que eu acho que nunca teve tanta oportunidade para você estar no Dharma. Seja com internet, seja com tecnologia, seja com inteligência artificial, seja, a gente está num mundo que você pode criar sim a sua realidade da forma que você quer. Mas daí você não pode olhar para o lado. Você não pode se comparar, você não pode olhar para o caminho do outro. É melhor cumprir o seu próprio Dharma de forma imperfeita do que cumprir o Dharma do outro perfeitamente. Então, essa é a nossa aula de hoje. Adorei, turma cheia.
E agora a gente abre para dúvidas, que espero que tenham muitas, né. Mai, bom dia. Hum. Ai, eu tô tão feliz de estar aqui, adoro estar com você ao vivo, amo. Deixa eu tirar uma dúvida, o Luz Védica é seu? Não É meu, entendi. é meu. Jura que é teu? Gente, eu falei, eu não tinha entendido, eu vi nos stories, aí eu falei: "Ué, ah, deve estar, né, dando essa oportunidade". Aí agora eu falei: "Acho que eu não entendi direito". Tu Você fez criou o o Luz mapa Védica? Suzeca? Tu fez o teu lá? Então não, eu quero agora eu vou fazer. Então, eu fiz, ó, nasceu de uma conversa, né, o meu marido trabalha com tecnologia e eu estava falando, eu tô com lista cheia de mapa e as pessoas acham: "Nossa, ela tá lendo 10 mapas por dia". Não, ao contrário, é que eu consigo ler um no dia, com criança, com buscar, levo na escola, dou aula de yoga, né, então assim, tenho a agenda fica muito cheia, porque eu consigo ler um mapa no dia só, às vezes 2. Então, eu estava conversando com meu marido e falando: "Não, mas desses sites", falando desses sites que dão um relatório e que não é legal, porque não é todo mundo que tem Marte em Touro na 2 que vai ser igual. Por quê? Porque os Hum. planetas em astrologia védica, eles mandam drishtis, que é igual na astrologia tropical, falam do como é que é? Conjunções, né. Então, só que tem planetas que não são amigos, então vamos supor, alguém tem Sol com Saturno na mesma casa, essa pessoa teve distância do pai, teve pai ausente ou teve um pai muito rígido, porque Saturno coloca quebras ou muita estrutura, ou Eu Sol tenho Sol em Saturno, você eu tem tenho Sol com Sol Saturno? eu tenho. Ou Mas Sol e Saturno em oposição também, né, a pessoa não vai gostar de cobrança, ninguém cobrando. Então não é igual para todo mundo Saturno na casa X em tal signo. Tem as conjunções. Daí ele falou: "Ué, então cria". Deu: "Ah, como é que eu vou criar isso?". Ele: "Não, fala, hoje em dia tem esses lugares que tu dá e ele traz o código para ti". A gente desenvolveu, daí não ficava muito horóscopo capricho. Daí foi melhorando a tecnologia, daí veio esse ChatGPT novo, daí a gente pegou a mesma tecnologia do ChatGPT novo para o Luz Védico, então ele tá muito potente, muito poderoso. Eu tô só com uma muito dúvida, lembra aquela mentoria que a gente fez com o mapa? Foi quando você lançou a turma 1, eu estava lá, a gente fez o mapa. Não é Luz Védica não existia naquele momento, certo? não, É outro lugar, é outra é, fonte. o Tá. Luz Védica tem o quê? 4 meses? Ah, tá, 3, legal, 4 meses. joia. Então, Então tá Luz bom, Védica acho que eu vim aqui para escutar façam, isso. mas assim, vou dar um cupom de desconto para vocês, vou criar agora, dei uma ideia, já que eu falei, né, mas espera, deixa eu fazer. Eh Adorei. E daí porque realmente está muito poderoso, gente, assim, para você é um lindo caminho, só que daí sabe o que que é lindo? Que eu queria, né, que a pessoa fizesse e tivesse sadhanas, então ele dá sugestão de sadhana. Ai, que Como lindo. vocês já sabem, os sadhanas são simples, mas pergunta se as pessoas fazem. Então sadhana para algumas pessoas vai ser acordar cedo, se ela tem um sol ali que tem que brilhar, né, então ela tem que acordar no Brahma Muhurta. Para algumas pessoas aquilo é o desafio da vida, mas só que é um sadhana muito simples que vai mudar a vida dela. Para outros o sadhana é meditar, e vai ser assim simples. Gente, é simples, a gente que complica, tá. Assim, se a gente fizesse o beabá bem certinho, né, aí eu faço pranayama, daí eu não me estresso, daí eu faço mantra e tal, é aquilo ali, a vida você já vai ter a autorrealização. Com certeza. A gente está complicando muito, né, se a gente vai para um ashram, eu dei esse exemplo esses dias para uma aluna essa semana. Eh, quem fez, daí faz do filho, muito legal fazer do filho com o Dark. Mas eu dei um exemplo de que se você vai para um ashram, né, hoje em dia eu falo iluminação virou um produto, né, e não pode quem vende iluminação corre, né. Vem para esse retiro que aqui você vai encontrar o samadhi num curso de formação de yoga, uhul. Eh, cuidado, né, porque a iluminação, você pode se iluminar quando você menos espera, e nos ashrams você baixa, vou para um lugar, né, a monja Coen deu esse exemplo com o budismo japonês, que se você vai para um budismo, "eba, vou lá, né, vou ser uma desapegada", você vai limpar o chão,
você vai ter um paninho e aquilo é a sua meditação. Você vai dar 2 passinhos, só que você vai fazer aquilo ali com atenção plena, tá? Você Sim, vai dar 2 passinhos, daí você vai dar mais 2 passinhos, e esse é o seu sadhana do dia. Limpar o chão de forma impecável do templo. Então, assim, é tão simples. E ali você pode ter as sacadas da sua vida. Você pode ter sacada da sua vida lavando louça, com presença e você ter uma iluminação ali, tá? exatamente. Então, assim, as coisas são simples. E os sadhanas lá dos Védica realmente são simples. Agora, coloca em prática e vê se não transforma, tá? Então, assim, claro, cada um vai ter o Amém. seu, mas tem gente que vai ter uns bem simples. Daí vai até assim, ai, né? Nossa, o meu sadhana é meditar com esse mantra. Ó, doutora Ana Sheila levantou a mão. Pode abrir o áudio, ao invés de levantar a mão, pode abrir o áudio. Oi, May. Desculpa não abrir a câmera, mas estou aqui no batente. Tudo bem. Tudo bom? Você já leu meu mapa e 1 ano e meio atrás você falou assim: não, pode começar, porque eu faço Ayurveda, né? Eu sou Hum, médica de formação, mas eu estava estudando Ayurveda ainda. Você falou: não, mas você já está pronta, pode ir. Mas ai, eu, que lindo! E perfe- começou? eu comecei. Ah, Eu já tá. estou até com um Instagram, porque agora tudo é Instagram na vida, né? É. E eu comecei meu atendimento online e está sendo bem interessante, assim, eu não tenho nenhum tino comercial, descobri que meu comercial é bem aquém, porque na minha primeira especialidade médica, eu fazia ultrassom, Hum, eu fiz radiologia, né? Então, eu ainda não comecei a... Eu só atendi sem ônus, uhum. só pro bono, que é muito legal, que é isso que você falou, vai fazendo. Claro. E um fala para o outro e faz, né? Mas assim, às vezes tem isso, né? Mercúrio em debilidade no mapa traz isso. Mercúrio com Saturno, Mercúrio com Sol, tem planetas que não são amigos de Mercúrio, tem uma tabelinha lá, se vocês procurarem até que planetas são amigos e não são amigos. Mas Mercúrio em debilidade traz isso, e a pessoa não tem um tino comercial, daí eu falo, gente, isso que é lindo que eu falo que a natureza te criou com um propósito, porque daí vai ter outro, né? Eu lembro quando eu tenho essa coisa comercial, eu gosto de vender todo mundo e tudo que eu gosto eu gosto de vender. Eu adoro vender, porque eu acho que é o poder da troca lindo. E daí eu tinha uma pessoa maravilhosa, fazia leitura de aura e tal. E quando eu tive estúdio em Miami, eu divulguei ela para todo mundo, eu enchi a agenda dela e foi lá. E ela fala que agradece até hoje, né? E daí eu coloquei ela no estúdio, eu vendia ela. Então, assim, olha que legal, tu pode também ou contratar alguém que é assim. É. Então, eu sempre dou esse exemplo, né? Já que eu detesto, quem gosta de fazer imposto de renda? Ninguém gosta, chatice. Olha que lindo, gente. Tem gente que gosta, escolheu ser contador, né? Tem gente que Então, escolheu ser contador e gosta. Então, assim, obrigada, contadores, obrigada, natureza, por fazer pessoas que gostam de fazer o que a gente acha chato, é né? verdade. E aí, dentro desse contexto, eu vou te mandar meu Instagram. Aí Manda, você manda me aqui dá uma também força. pra gente seguir todo mundo. Chama Veda Life Oficial. Veda E Life Oficial. Veda Life oficial, vamos todo mundo É seguir. bonito, não é, Veda Life? Lindo. É isso, Também gente. Esse gostei. mundo védico é muito lindo, né? Quem não É, sabe, Vedas são os tratados mais antigos da humanidade de espiritualidade, é onde nasceu o Ayurveda, que é a medicina tradicional indiana, é onde nasceu o yoga e é onde nasceu essa astrologia védica. é muito lindo. E olha só, com 15 anos, eu fiz filosofia, caiu na minha mão, assim, esse curso, e a gente estudou sobre o Bhagavad Gita. É lindo, E já imaginou você ter ética, moral, valores com 15 anos? lindo. Assim, estudado. Então, assim, eu sinto que foi um full circle, sabe? Assim, aquela coisa que, nossa, me arrepia. Eu tô falando para você, eu tô ficando toda arrepiada aqui, emocionada. Porque é muito lindo você É. poder trazer isso. Gente, quantas pessoas que lá no início da vida não foram fazer uma faculdade, daí a vida tirou, levou para outro caminho e levou para outra coisa. Tem esse exemplo clássico do Steve Jobs, né, do criador da Apple. Ele foi fazer, como é que é? Negócio, não é serigrafia, alguém sabe, gente? Não é caligrafia, sei lá, ele foi fazer um estudo assim de arte das letras
e ele gostava muito de arte, assim, e daí depois ele criou, né, um computador que foi muito inovador por essa questão artística, que muitas pessoas trabalhavam com arte queriam por este motivo. Então, assim, parecia uma coisa nada a ver ele trabalhar com tecnologia e ter feito uma faculdade, porque geralmente quando a gente não tem as influências externas, a gente escolhe aquele nosso primeiro curso. Vai lá, meu amor. Tchau. Te amo. Vai pro jiu-jitsu. Vai. Ele tá ainda, moleque. Aí. Então, tô vendo aqui os comentários. Então, tem os ciclos, né? E daí, às vezes, a vida a gente dá uma desviada, mas a gente volta. E se a gente não tem interferência ou dos pais, das pessoas, o que que a gente vai fazer? O nosso primeiro curso, a gente escolhe com aquilo que a gente tem vocação, né? Antigamente, não sei se lembram, tinha um teste vocacional para você saber o que que você ia. E ali já tinha uma dica. Esses testes vocacionais eram basicamente essas perguntas que a gente está fazendo aqui para encontrar o propósito, tá? Eu tenho uma outra pergunta, May, se eu puder fazer, que é o Olha. seguinte: eu tenho um apartamento que eu preciso vender. E Uhum. assim, é um apartamento grande, é um valor alto, é bem específico, não é tão fácil. Já está há muitos anos à venda, mas agora baixei bem o preço, botei numa outra imobiliária. E não aparece ninguém. Eu acredito que tudo tem seu tempo e tudo tem sua hora, eu acredito, acho que isso funciona. Mas eu fico pensando, será que tem alguma coisa que eu preciso fazer que eu não estou fazendo? Aí eu falo, tem, eu já estou fazendo pergunta e resposta. Eu Acho que preciso deve começar a limpar. Hã? Acho que deve ter uma questão emocional, né? O quanto, se não fosse pelo dinheiro, quanto tu venderia esse apartamento? Ah, então, exatamente, né? E é pior, né? Ainda não é nem só meu, é meu e do meu ex-marido. Faz 13 anos que eu moro aqui, mas não dava para vender antes, porque tinha aí uma questão jurídica. Hum. Então, sim, com certeza. Mas aí o que que eu estou fazendo? Eu estou limpando, eu estou tirando tudo, tô... Não, o teu dharma, o teu propósito desse momento é esse, deixar esse apartamento pronto para alguém que for querer comprar. E sem os miasmas emocionais que tu tá deixando nele, né? Então, assim, eu acho que Exato, a limpeza vem da mente, vem de acreditar que o melhor tá por vir, que tu vai também encontrar um lugar muito melhor, né? Tem toda essa questão das memórias que tu viveu aí, tem questões bem energéticas quando algo não flui. Mas super, exato. acredito total. É, né? Também sim. Acredito também. Ai, ai, como a gente é complexo. Vamos lá, gente. Muito, ser humano. Gente, ser humano é maravilhoso. Mas a gente tem realmente questões de apegos emocionais que muitas vezes travam a nossa vida. É, verdade. Mais perguntas? Não? Aproveitem, gente. Depois vocês vêm no Instagram, enchem de pergunta, pergunta agora, ao vivo. Bom, então é isso, né? Ó, uma contadora, gente. Eu sou contadora, gosto, mas acho que ainda não é o meu propósito. Fiz o curso de instrutora de yoga, terminei em julho, mas até agora não tive coragem de começar. Moro no interior da Bahia e aqui não tem nenhuma instrutora de yoga. Uau, olha, o mercado é todo teu. Mas a insegurança ainda não me deixou. Viu, gente? Eu vejo muito isso no curso de formação. Claro que numa cidade como São Paulo, você vai ganhar mais. As professoras de yoga, né, uma aula private em São Paulo, ganham muito bem. Valores, eu falo, de, de pessoas de mercado financeiro, uma professora de yoga em São Paulo consegue ganhar. Mas, ao mesmo tempo, a concorrência também é muito maior. Então, às vezes, na sua cidade, abrir um espaço de yoga, de wellness, né? Fazer esse trabalho de formiguinha, de fazer aulões, de levar as pessoas para esse lugar, né? No começo, talvez fica ali nos dois, né? Sendo contadora, dar aula à noite, ou essa coisa de dar aula no sábado, de manhã. E aos pouquinhos vai fazendo isso. Se tu sente o chamado, não aparece teu nome aqui, só o usuário do Zoom. Se, se é o teu chamado, Miss Lene, vai! Sabe? Começa aos pouquinhos, mas começa. Gente, escutem o chamado.
Escutem esses chamados que nascem muitas vezes do desejo, né? A gente vê nessa cultura só de aniquilar o desejo, que o desejo é um inimigo, que o desejo é a raiz de todo mal. Sim, mas às vezes o desejo de começar a dar aula de yoga é uma pista do teu propósito. E não precisa no começo ser um ou outro, né? Não precisa assim, eu vou largar tudo e dar aula de yoga, porque, gente, a gente vive no mundo, né? Temos boletos, ainda não vivemos só de luz. Talvez em outros planetas, outras dimensões, cada um já pode viver o seu propósito e vivemos de luz aqui, né? E eu falo que é o que aquele desafio que nos leva, né? Aquela dor que nos leva para a cura, porque muitas vezes, às vezes, a pessoa não ia estar fazendo nada da vida se metendo em fofocas, confusões, se ela tem todo o tempo livre dela. E às vezes, porque a gente tem responsabilidades, a gente fica muito focado na nossa vida. Isso é maravilhoso, né? Fica focado nos nossos desafios. Ah, eu tenho isso, eu tenho esse apartamento para vender, como a Ana, eu tenho isso para fazer, eu tenho, né? E daí você vai fazendo, cumprindo o seu dharma de acordo com as suas responsabilidades. O dharma está totalmente ligado à responsabilidade, né? Você tem, eu falo, um pai que abandona o filho, uma mãe que abandona o filho, gente, aquele ali é um dos piores karmas que a pessoa pode ter. Ela negou o dharma dela. Aquilo é um karma muito grande. Traz muitas consequências, né? Lembra que karma é ação e reação. Coisas boas que acontecem na nossa vida são resultados de bons karmas. Mas tem coisas que se a gente não cumpre o dharma, qual que é o teu chamado neste momento de responsabilidade? Ali tá o teu karma e ali tá o teu dharma. Eu quero que vocês entendam bem isso. A timidez atrapalha demais. Bora trabalhar esse sol, esse terceiro chakra, tá? E é isso, eu falo, gente. Oi. A Ana falou ali, né? Hoje em dia todo mundo precisa do Instagram. Tem gente que pode ter um Instagram em forma de frase, sem mostrar o rosto. Tem gente que pode passar só o conteúdo mesmo. Né? A timidez é ego. Timidez, claro, tem pessoas, né? Às vezes tem sol na casa 12, são pessoas que não gostam do palco, mas muitas vezes a timidez é o medo do julgamento do outro. Daí tem que ir lá para. Qual que é a tua vozinha interior da autossabotagem? Quem quer falar, pode abrir o microfone. Oi, Mai, tudo bom? Oi, Débora. Tudo bem. Só elogiar, porque, nossa, é maravilhoso. Eu amo te escutar. É. E eu gostei muito de ouvir a questão que o nosso Dharma não precisa ser o mesmo ao longo da vida. Eu acho que isso foi muito legal para mim, assim, ressoou bastante. E uma coisa que eu piro muito, assim, é a questão do livre-arbítrio, né? Isso é algo que eu fico, assim, às vezes pensando muito, 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 até, assim, questões ruins que acontecem na nossa vida. E que a gente fica naquilo, como aceitar aquilo? Bom, precisava ter acontecido. Talvez isso é uma coisa que nem já veio no nosso contrato kármico. A gente precisava passar por uma situação específica, mas a gente tem o livre-arbítrio de como a gente vai reagir a partir daí, né? Porque às vezes é muito difícil quando acontece uma coisa muito ruim, tu não te prender naquilo, né? E eu fiquei num ciclo disso por muitos anos. E hoje em dia eu vejo dessa forma. Eu precisava. Se não fosse exatamente aquilo, ia ser de outra forma, porque a lição eu precisava. E agora eu enxergo que a partir daquilo eu posso mudar a forma como eu enxergo e fazer diferente para sair, né, dos meus padrões de repetições ou, enfim, realmente evoluir. Mas essa questão do livre-arbítrio eu gostei também. É um terço, basicamente, né, da nossa vida. E é difícil lidar também. Mas por isso que o yoga, né, e a filosofia védica, o Yoga Sutra de Patanjali, fala muito do desapego, né? Ele fala da prática constante e desapego. Esse é o caminho que ele fala que é o caminho para a iluminação, tá? E desapego a gente não entende que é desapego disso. Aconteceu uma coisa ruim e daí você fica lembrando, né? Ou eu falo relacionamentos longos. Quem tá aí já passou dos 10 anos com alguém, né? Tá, 20 anos com alguém. Imagina ficar relembrando. Não, porque lá quando em 2008 você fez isso.
Gente, porque as pessoas já mudaram o ciclo planetário, já mudaram o Dasha, eram outras pessoas. Realmente não eram as mesmas pessoas. Eu acho que o relacionamento longo é um bom exemplo de como a gente passa por fases completamente diferentes numa relação. Que a gente vai mudando, o outro vai mudando, e o propósito da relação vai mudando. Então, por isso que o yoga fala tanto do desapego. Porque algo aconteceu, como é que você lida com aquilo e pronto, segue em frente. Não fica passando a vida. Quanta gente que vocês conhecem que passam a vida contando de alguma história triste que aconteceu com elas, e quantas outras que realmente, né? Eu conheço uma mãe que perdeu o filho e ela fala daquilo com uma amorosidade, ela seguiu em frente, ela, né, ela, ai, graças a Deus eu tinha meus outros filhos para cuidar, mas eu falo, gente, eu não imagino a dor dessa mãe, sabe? Eu acho que deve ser uma das maiores dores do mundo e perder o filho de uma forma assim, atropelado, acidente de carro. E eu falo com essa mãe, sabe? Outra, eu tenho uma amiga agora que o filho, assim, realmente é paraplégico de não andar. E ela tem um otimismo na vida que aquilo, né, a gente fala, gente, eu acho que envergonha, né? Então, assim, esse é o desapego. Tá bom, eu tenho esse desafio na minha vida. E como a gente falou na aula passada de karma, cada um vai ter desafio numa área da vida. Alguns vão ter o desafio financeiro, outros em relacionamentos, outro no poder pessoal, outros, né, outros problemas de saúde, outro com os filhos, com os pais. Cada um vai ter uma questão. Tá bom, e daí como é que você segue em frente sem se apegar naquilo? Então, esse é o desapego que Patanjali e todos os livros de yoga falam. Não é o desapego, material, vou largar tudo e vou morar no mato. Pode ser para alguns, mas não é para todo mundo. É o desapego do que a vida te traz de dores e você não se apegar, porque daí é o sofrimento, né? Dor faz parte do processo e sofrimento é o apego à dor. Então, não tô falando que é fácil, nem diminuindo a dor de ninguém. A gente tem dores que a gente vai passar. E a gente enfrentar e não querer o analgésico e desapegar e não ficar presa naquela história, situação dolorosa, esse é o desapego que o yoga tanto fala, tá? Sim, perfeito. Não, é bem isso mesmo. E uma outra coisa que eu, só para complementar, que eu gostei muito também, é a questão do nosso Dharma não precisar estar no trabalho. Porque isso também eu achei, assim, fantástico, porque acaba, né, óbvio, se traz muito propósito para o trabalho, a gente tentar, de alguma forma, coincidir. Seria o mundo ideal, maravilhoso se der, mas a gente pode estar no nosso propósito também, que nem tu falou, em tantos outros momentos, né, do nosso dia a dia. Então, gostei muito E da às visão vezes o teu também. trabalho, tem gente que tem um trabalho super próspero, mas não gosta muito, mas eu falo, vê daí esse trabalho como o patrocinador para fazer o que tu gosta. Né? Nossa, olha só, esse trabalho aqui, ele me traz isso, ele patrocina essas coisas que eu gosto e que daí eu faço com um propósito. E daí coloca o propósito de servir com os teus dons e habilidades naquele trabalho. Então vem esse exemplo aqui da Miss Lene, ó. Eu sou contadora. Tá bom. Então, né, às vezes ganha dinheiro como contadora, dá aula de yoga por prazer e por hobby, faz ali aos sábados, tem uma turma de yoga, de repente aquilo ali cresce, de repente ela sai, de repente ela pode ser, ó, já tô criando um produto para as Miss Lene, contadora de professores de yoga. Ela cria um produto aí dela. Gente, eu sou especializada em professores de yoga, tá? Eu contrato. Então, ela aí, ó, já nasceu um nicho pra Miss Lena. Ela vai ser contadora de professores de yoga. Então, gente, é lindo, porque esse mundo, né, a gente tá aqui pra trocar. É o mundo das trocas. E assim, o que que é feio, né? O que que é adhármico? Quando você ganha dinheiro a custas de mentira, enganando os outros, jogos de azar, né? Os livros védicos falam muito disso. Na época era jogos de dados, os jogos de azar eram jogos de dados. Eles são adhármicos. Você ganhar dinheiro dessa forma, por exemplo, é bem adhármico, em cima dos vícios dos outros. Então, mas se você, é muito dhármico ganhar dinheiro e fazer negócio, e não tenham essas crenças, né? Então, é lindo, porque você está trocando com o mundo, criando prosperidade, criando abundância.
E às vezes o teu trabalho, que às vezes via ali como chato, é o patrocinador do teu propósito para fazer cursos, para fazer viagens e para expandir o que você gosta. E essa história do livre-arbítrio, eu tenho um podcast sobre isso, vão lá no MyCast. Estamos livres ou em expansão? Aquilo ali é uma viagem, né, que eu vou longe num computador quântico. Escutem. Já ouvi. Então, é isso, gente. Talvez, né, vários professores falam que é preso ao arbítrio. Você tá preso nos seus karmas passados e a única forma de sair é tendo consciência daquilo e tendo desapego. Porque senão você vai passar a vida justificando que você não muda de vida porque os karmas, né, que você já escolheu, que é aquela parcela, aquele 2/3 que a gente viu aula passada, que a gente realmente não muda. Mas se você, nossa, então eu só tenho 30% mais ou menos de livre-arbítrio? Sim, mas isso é muito se você usar com consciência. Carregamos karmas de antepassados, ou aquele do karma que escolheu do pai, da mãe, é isso. E que não temos consciência, assim, quando eu tava amamentando, eu acho que a minha filha teve refluxo. Daí ela tinha que ficar meia hora, assim, eu tinha que ficar batendo pra ela rotar, né? Gente, ali eu ia tão longe, eu ficava pensando que a minha avó fez isso com a minha mãe, ou não, né? E de Jerocá, que a minha mãe fez isso comigo, ou não, também, né? Mas que quantas mulheres fizeram aquilo, ou alguma mulher fez por ela, pra eu estar aqui hoje? Essa foi a minha pira, tá? Nas minhas madrugadas da minha filha com refluxo. E daí eu ficava lá, né? Batendo e pensando nisso tudo e vendo que talvez algumas mulheres fizeram aquilo com raiva, talvez aquelas mulheres fizeram aquilo sem consciência, o que que elas estavam passando? E a gente vem carregando isso sim, gente, no nosso DNA, tá? A gente carrega raiva, frustração de mulheres. Então, olha para mulheres da sua família se elas eram realizadas. E eu tô falando mulheres porque a gente aqui, a maioria é mulheres, né? E isso tem uma carga ancestral muito forte. Se mulheres da nossa ancestralidade foram felizes. E às vezes eram felizes ali fazendo bolo, tinham muitas que eram felizes daquela forma. Tinha outras que não, que tinham que estar na batalha. Quantas foram ou abandonadas ou traídas, quantos tiveram relacionamentos bons. E qual que é o karma ancestral que você está trazendo disso? Dá para dar uma bela viajada nisso, em vez de você ficar no celular, um dia para e fica nessa pira, assim, um sábado à tarde. Pensa, né, para trazer esses karmas. E como é que você muda? Fazendo diferente, tá? Então, vai vendo assim, né? Claro que dá para ver, né, o karma que você traz até de família, até no mapa. Tem o Luz Védica que ele faz lá, só que eu acho que vocês não vão saber ver, os mapas de graça que ele faz, ele chega no D60. D60 é esse mapa de karmas acumulados. Então, a gente tem, gente, karma ancestral, karma familiar é um dos maiores karmas que a gente tem. E a gente, com consciência, como é que a gente muda isso, gente? Precisa ficar fazendo, né? Tem gente que fala, pode fazer constelação, sim, como alguém falou aqui, pode fazer muita coisa. Mas se você deixar o outro te trazer para essa consciência, você ainda não está na consciência. Yoga é um caminho que é seu, né? Você faz aqui curso, faz aula, tudo, mas só você pode transformar seu karma. Não tem assim, agora eu vou deitar aqui, alguém vai fazer aqui um negócio, uns cristais aqui que vai mexer nos meus karmas. Não tem isso no caminho védico, é você. E essa é a boa notícia e essa é a má notícia, tá? Então, assim, você fez diferente. Karma familiar, por exemplo, vamos trazer esse aí de relacionamentos. As mulheres da minha família tinham. é, não se sentiam amadas no casamento. As mulheres da minha família foram abandonadas pelos maridos. E você transforma e você tem um relacionamento feliz, um casamento feliz. Aquilo ali já mudou ancestralidades,
né? Você ter consciência do relacionamento que você tem. Isso é uma potência muito grande, os nossos relacionamentos, tá? As mulheres da minha família cuidavam da casa com raiva, não gostavam. Eu cuido com amor, com carinho. Nossa, já transformou ali um karma ancestral, tá? Então, você vai trazer a resposta e daí você também carrega a cura, né? Ó, algumas aqui falando, ser profissional. Daí, só de você fazer diferente, nossa, é uma potência. A minha família tinha o karma ancestral da escassez. Você daí vai e sai da escassez. Cria abundância, pronto, tá transformando karmas geracionais. Que linda. Ó, Thais, eu tô de plantão na UTI do hospital de câncer da minha cidade. E quanto lugar kármico aí, hein, pra tu estar assistindo essa aula. E digo que privilégio é poder refletir sobre isso num sábado à tarde. Muitos aqui eu assisto podendo refletir só quando estão aqui. Gente, essa doença, né? Ela traz uma bagagem bem, bem kármica, porque é isso, né? Tá? Tem gente que tem o gene. Isso daí é um karma ancestral, você tem o gene de câncer. Sim, é genético, mas para essa visão espiritual tá trazendo um karma ancestral e que pode ativar ou não. Então só a carga genética que a gente vem é kármico. Um exemplo simples, né, de karma familiar. Não precisa ser só ali as coisas que a gente não tá vendo, tem coisa que tá aqui no corpo e a gente tá vendo. É isso. Amei, amei, amei. Acho que eu vim para entender do Luz Védica. E nada chega por acaso. Nada chega por acaso. Eu vim Bom. aqui, mas estou saindo assim, ó. Oh, Ai, gente, assim, eu tenho e eu entendo, gente, eu juro, eu entendo quem não acredita em astrologia. Eu entendo, porque tem que primeiro acreditar que existe uma ordem cósmica, né? E, quando alguém perguntar, então se eu tivesse nascido em outra cidade, eu seria outra pessoa? Ah, é assim, então? Como é que vai ser? Não, você escolheu nascer nessa cidade, porque a janelinha que tinha pra você ser você, não sei se já viram, qual é que é o nome daquele filme da Disney? Soul. Assistam o oh. filme Soul, todo mundo. Assistam, que é um filme que eu assisti com os meus filhos, acho que eles não entenderam e eu fiquei, Eu também. assistam o filme da Pixar chamado Soul, né? Soul de alma, S-O-U-L. E daí ele mostra isso. É ali, ó, a janelinha que tem é dia tal, então naquela cidade ali, ó, plum, né? Então não tinha como nascer em outra. Ah, mas a minha mãe escolheu a hora. Tá bom, mas a tua alminha pulou naquela hora que a tua mãe escolheu, né? Então é isso. Então, assim, eu juro, eu entendo quem não acredita em astrologia védica, porque tem que entender e compreender e aceitar que existe um algoritmo cósmico, tá? Daí, das dimensões, dos planetas, e que não tem uma partinha separada do todo, né? Que somos centelhas divinas, que a gente é um pedacinho do todo se experimentando na nossa forma humana aqui. Tá? Então, realmente, é uma pira muito grande, a pessoa não discute, né? Não acredita, tá bom, entendo. Entendo não entender, porque realmente é uma pira. Dizer, né, que num mapa tá tudo ali da tua personalidade, dos teus karmas e tal, realmente. É isso. Gente, tem uma coisa aqui, né, para passar para vocês ali no grupo, o cupom vou criar. E é isso, daí se quem fizer, lê com atenção, quem tá aqui, né, refaz as aulas lá da jornada interior, porque a gente tem lá a tabela da vida, tem lá no portal, essa aula vai ficar salva. E quem quiser filosofar comigo, filosofa, pode trazer filosofiadas ali para o grupo, o nosso grupo ali de estudo de karma do WhatsApp, pode trazer. Pode falar, Débora. Oi, Mai. Ai, as cachorras estão a mil aqui, desculpa. Seguinte, uma vez tu falou que tu era geminiana pela astrologia tropical. Tropical. E que pela védica tu não é mais. Isso eu dei uma confundida, mas o resumo nas duas da essência da pessoa seria as mesmas, mesmo Sim. que mude um pouco isso. Seria isso?
Porque eu Sim, sou aquela muito geminiana. E eu acho que se vem pra mim que eu não sou geminiana, eu vou ficar bem confusa. Mas eu não fiz ainda astrologia védica. essa foi a minha resistência. O meu sol é em touro na Védica, mas o meu ascendente é em touro na tropical. O cálculo é diferente, né? Pega o teu mapa 24 graus, dá uma giradinha para trás. 24 graus, porque o cálculo é diferente. Tudo tropical, em tal signo que faz ser. É todo o conjunto do teu mapa que faz ser como tu é. No conjunto da tropical, no conjunto da védica, tu vai ser a mesma pessoa, porque não tem como tu mudar, né, a tua essência e personalidade. Mas eu acho que quem começa numa depois de um tempo, e principalmente quem já é do Ayurveda, quem já é do Yoga, não faz sentido estar tá no estudo da tropical, porque no estudo da Védica diz teu dosha, né? Qual que é o teu dosha prakriti, o teu dosha constituinte, de acordo com os nakshatras que tu tem, os regentes, vai mostrar ali até potencialidades para desenvolver algumas doenças, na Védica tem isso. Então, eu acho que só depois de um tempo, eu fiquei muito tempo olhando as coisas das duas. Daí, de 3 anos pra cá, eu fiquei só na Védica e eu nem olho mais, assim, tropical, hoje a lua tá em não sei e tal, porque isso muda, né? Só esse eclipse último agora que pra tropical e pra Védica o sol a lua tava em virgem. Mas é bem raro tá no mesmo signo para as duas, porque uma tá vendo de acordo com os trópicos, por isso tropical, e outra tá vendo lá em cima, onde estão os planetas nas constelações reais. Isso por isso se chama astrologia sideral. Eu tô lá no espaço, aqui, ó, eu tô aqui, ó. E a tropical, eu tô aqui da Terra, do ponto de vista da Terra, né? Tá? Então, quem gosta de astrologia e tá na tropical, né? E for pra médica, vai ter que esvaziar o copo de, nossa, mas meu ascendente não era esse e tal. Ainda vai ter muitos traços daquilo, né? Dando o exemplo do meu. O meu sol é em touro, mas eu ainda sou muito geminiano. Tenho o meu Mercúrio, que é o meu intelecto, a minha forma de pensar, é em Gêmeos. O meu Marte, que é a minha energia da ação, é em Gêmeos. E na casa 3, que é uma casa regida por Gêmeos. Então, ainda sou muito geminiana, mas meu sol tá em touro, mostrando uma direção de alma para aquela casa que ele tá e no signo que tá, entende? Então, é isso. Mas no conjunto, lógico que os dois têm que fazer o mesmo sentido, né? Védico é maravilhoso. É isso, porque quem já tá no yoga, gente, quem já tá no yoga, quem já tá no Ayurveda, eu acho que os três são uma combinação perfeita para a vida plena, né? Tá. Gente, lindo sábado. Amei estar com vocês. Amo que eu tenho aqui a minha comunidade de piras cósmicas. Sim, Vocês são maravilhosos. Então, beijos. beijo, obrigada. Aham.